Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Rogério Fernando aqui do Sol Instituto. Estou aqui para apresentar para vocês a nossa aula de Yin Yang. É a segunda aula do curso, é um conceito extremamente importante. Espero que você possa absorvê-lo e que você assista com o máximo de atenção. Para falarmos de Yin Yang, eu vou começar falando sobre o Tao. O Tao aqui é entendido como um princípio único e manifestado. E num dado momento, o Tao se manifestou. A partir da manifestação do Tao, todas as coisas do universo foram criadas. Todas as dimensões e todo o universo fenomênico se apresentou e é constantemente movimentado por duas forças que nós vamos exaustivamente estudar, que são o Yin e o Yang. Representados nessa figura que você já deve ter visto muitas vezes por aí, tá? Esse conceito do Yin e Yang é um dos mais importantes da medicina chinesa. E podemos dizer que toda a filosofia chinesa, a medicina e os tratamentos podem ser, em última análise, reduzidos a uma visão do Yin e Yang. A origem desse conceito de Yin e Yang, muito provavelmente, nasceu da observação atenta dos ciclos naturais. O chinês antigo observou o dia e a noite, observou as estações do ano, observou o próprio ciclo de vida do ser humano e, a partir dessa observação, desenvolveu essa ideia de Yin e Yang, desenvolveu este princípio do Yin e Yang. Oposição do Yin e do Yang. O Yin e o Yang são opostos. Agora, apesar de serem opostos, eles representam um estágio de transformação. Por isso que nesta figura você consegue enxergar que dentro da parte escura existe uma parte vermelha, avermelhada, mais clara. E dentro da parte vermelha existe uma parte escura, ou seja, dentro da parte escura que está predominante neste lado, existe um princípio oposto. E dentro dessa parte dominante deste outro lado, existe o princípio oposto. E esta figura é uma representação estática de algo que seria dinâmico, ou seja, a parte escura que predomina, ela vai diminuindo a sua predominância e a parte clara, que está em pequena quantidade, vai aumentando, expressando assim um movimento contínuo de transformação entre Yin e Yang. Então eles são opostos e eles fazem parte de um estágio de transformação que acontece o tempo todo. Eles são interdependentes e existe um consumo mútuo de Yin e Yang. Então, por exemplo, agora eu falo com vocês. Enquanto eu estou falando, eu estou fazendo um movimento Yang. E aí eu paro de falar. E aí eu faço o movimento Yin. Agora veja bem, eu começo a falar. E aí depois eu paro de falar. A minha voz aumenta e eu falo. Estou Yang, falando, falando, falando. E aí a minha voz diminui e eu paro. Estou Yin. Então o meu Yang, a minha expressão, se transforma em uma expressão Yin quando eu me aquieto. E depois torno a falar, torno a me manifestar Yang. E todas as coisas acontecem assim, o tempo todo no universo. Todos os fenômenos da natureza têm ao mesmo tempo dois aspectos opostos. Isso é, existe ao mesmo tempo duas partes contraditórias, o Yin e o Yang, o céu e a terra, o dia e a noite, o movimento e a quietude, a luz e as trevas, o bem e o mal. Isso significa que o nosso universo, tudo pode ser classificado segundo as propriedades dos dois tipos. Então perceba a profundidade desse conceito, né? Não existe luz sem sombra e não existe sombra sem luz. Então,
Eles são indissolúveis. Não existe o bem sem o mal. E não existe o mal sem o bem. Essa dualidade é a característica do nosso universo. Essa percepção, ela pode ser feita de uma forma muito superficial, mas ela pode ser entendida de uma maneira muito profunda. Então não existe alegria eterna, existe alegria passageira. Da mesma forma, não existe sofrimento eterno, existe sofrimento passageiro. Que no universo tudo pode ser classificado segundo suas propriedades em dois tipos, yin e yang. Agora, isto não é absoluto, é sempre algo relativo. Nada é 100% yang ou 100% yin, sendo que tal elemento pertence a yang ou yin. Exemplo, do clima. Então, se você compara o clima do Sudeste, onde está a cidade de São Paulo, com o clima do Sul, o que acontece? O clima do Sudeste é mais quente que o Sul. Então, o quente é yang. Então, nós dizemos o clima no Sudeste é yang com relação ao clima do Sul. Agora, se nós compararmos o Sudeste com o Nordeste é mais quente. Então, nós vamos falar, ó, o clima do Sudeste é mais yin com relação ao Nordeste. Então, essa questão do yin e do yang é sempre algo relativo. Relativo a alguma coisa que está sendo comparada. Yin e yang como estágios de transformação. O yin e o yang são essencialmente uma expressão de uma alternância de dois estágios opostos no tempo. O dia se transforma em noite, o frio se transforma em calor, portanto, cada fenômeno pode pertencer ao yin ou yang, mas sempre conterá a semente do estágio oposto a si mesmo. O yin e yang como dois estágios de transformação. Então, alguns exemplos disso, né? Luminosidade é yang, escuridão é yin. O sol é yang, a lua é yin. O brilho, yang, e a sombra yin. A atividade yang, o descanso yin. O céu, yang, e a terra yin. O redondo, yang, e o plano yin. O tempo, yang, e o espaço yin. A esquerda é yang e a direita é yin. Yin e yang como estágio de transformação ainda. Então, no meio-dia tem o máximo de yang, tá? Às 12 horas, máximo de yang. É a máxima expressão de yang. Agora, quando está no pôr do sol, o que acontece? O sol, o calor, né? O sol está se pondo, começa a nascer o yin. Então, aquele yin que existe da noite, ele vai se apresentando, ele vai crescendo no decorrer do tempo, na medida que o sol vai se pondo, né? Então, há um crescimento do yin. É um yin dentro do yang. Então, estava yang pleno, e aí, quando chega no pôr do sol, você tem o yin dentro do yang. Por quê? Porque está nascendo o yin, é um pequeno yin dentro do yang. Quando chega a meia-noite, você tem o máximo de yin, o yin dentro do yin. Então, à meia-noite só tem noite, só tem yin. O máximo de yin dentro do yin. Agora, mesmo à meia-noite, existe uma sementinha do dia, para que essa noite se transforme novamente em dia. No nascer do sol, você tem o crescimento do yang. Então, o yang vai se apresentando, está predominantemente yin, só que você já tem uma semente do yang que vai crescendo e que vai se apresentar daqui a pouco como importante, pleno, e o ciclo se repete indefinidamente. Ao meio-dia, o máximo de yang, e às 0 horas, o mínimo de yang. E eu tenho as duas fases de transição, que é o pôr do sol e o nascer do sol. Símbolo do yin e do yang. Esse símbolo representa os 4 aspectos da relação entre o yin e o yang. Embora sejam estágios opostos, forma uma unidade e são complementares. O yang contém a semente do yin e vice-versa. Isto é representado por meio de pequenos pontos brancos e pretos. Nada é absolutamente yin ou totalmente yang. Yang transforma-se em yin e vice-versa. Interdependência do yin e do yang. Um não pode existir sem o outro. O dia é oposto à noite. Não pode haver atividade sem descanso, energia sem matéria
ou contração sem expansão. Consumo mútuo do Yin do Yang. O Yin e Yang estão num estado constante de equilíbrio dinâmico, equilíbrio relativo, tá? O qual é mantido por meio de um ajuste contínuo dos níveis relativos de Yin e Yang. Quando tanto o Yin como o Yang estão em desequilíbrio, afetam-se mutuamente e modificam-se sua proporção, alcançando um novo equilíbrio. Além do equilíbrio normal, além do estado normal de equilíbrio, existem 4 estados possíveis de desequilíbrio. Então, o que acontece? Você tem sempre a força Yin e Yang caminhando juntas. Existe uma tendência de uma se equilibrar a outra, tá? E como que ela se equilibra a outra? Consumindo a outra, tá? Então é um jogo de forças que vai acontecendo o tempo todo. Quando você tem esse dinamismo saudável das forças, você tem uma expressão de saúde. Por exemplo, a fala. Quando você fala, você está o quê? Você está expressando Yang. Agora, você tem que ter períodos de descanso em que você para de falar, onde você não está expressando Yang, você está expressando Yin. Então, esse equilíbrio entre falar e ficar quieto permite um equilíbrio da energia Yin e Yang. E aí você terá saúde. Agora, se você falar indefinidamente, muito, 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 você está muito Yang, você gera muito Yang e você acaba consumindo Yin. Então, existe um desequilíbrio das forças. Então, tem que haver um equilíbrio. Esse equilíbrio é dinâmico, ele não é estático, tá? Agora, o que pode acontecer? Você pode ter 4 alterações. Uma preponderância do Yin, uma preponderância do Yang. Os dois casos são excessos. Excesso de Yin, excesso de Yang. E você pode ter uma debilidade do Yin ou uma debilidade do Yang. Vamos ver melhor isto agora. Muito bem. Você está vendo na figura uma imagem que representa a dinâmica. Então, eu tenho o Yang e tenho o Yin. E tenho uma linha azul que representaria a linha de um equilíbrio. Veja bem, esse equilíbrio, ora o Yang sobe um pouquinho, ora ele desce, ora o Yin sobe um pouquinho, ora ele desce, mas no geral ele se mantém assim. É um equilíbrio dinâmico. Por que dinâmico? Porque ora mexe um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e os dois vão se conversando ali, mas não há um distanciamento muito grande de um do outro, eles estão sempre relativamente dentro de um grau de equilíbrio. Agora observe essa outra figura. Aqui nós temos uma figura central, que está escrito Yin Yang, que representa uma situação de equilíbrio. Do lado do símbolo do Sol, que aparece o símbolo do Sol lá em cima, você tem uma situação em que você tem um Yin na linha de equilíbrio. Observe aqui, ó. Você tem um Yin na linha de equilíbrio, que é o preto, tá? O Yin é o preto. E você tem o Yang baixo. Então, o que acontece? Está faltando uma parte do Yang. E o Yin está completo. Tá? Então, o Yin está completo e falta um pedaço do Yang. Nessa outra figura já é diferente. O Yin passou do nível de equilíbrio, está lá em cima. E o Yang está na linha de equilíbrio. Então, lembre-se que esse azul é a linha de equilíbrio. Então, nessa situação, você tem o quê? Você tem o Yang no equilíbrio, no razoável, tá? O Yang no razoável e o Yin é que subiu. Agora vamos para esse outro lado. Desse outro lado nós temos um exagero de Yang. Olha como o Yang está alto, já passou da linha de equilíbrio, que é o azul, e está lá em cima. E o Yin está na linha de equilíbrio, tá? Essa outra situação, eu tenho o Yang na linha de equilíbrio e tenho o Yin mais baixo. Então, esses daqui, esses dois desse lado e dois desse lado, representam desequilíbrios da energia. Então, a situação fisiológica normal é representada nesse centro aqui, onde você tem o Yang vermelho e o Yin preto manifestando-se dentro de uma certa linha, de um nível de equilíbrio. Agora, nós temos a situação patológica aqui. Qual situação patológica é essa? Eu tenho um excesso de Yang. Olha como eu tenho mais Yang aqui. Tenho mais Yang, tenho excesso de Yang. E o Yin como que está? Aqui ele está no nível de equilíbrio e aqui ele está baixo. Agora percebam que estas coisas são duas coisas diferentes. A manifestação será excesso de Yang aqui e excesso de Yang aqui. Só que aqui, o que acontece? Nessa primeira parte,
que eu estou apontando aqui com a seta, o Yang de fato subiu. Ele de fato subiu além da linha de equilíbrio. Agora, nessa situação, o Yang não subiu. O que aconteceu aqui foi que o Yin baixou. Então, vamos imaginar assim, um calor. A pessoa está sentindo calor. Aqui ela está sentindo porque de fato chegou um calor até ela. De fato aquele ambiente está quente, tá? E aqui ela está sentindo calor, por quê? Porque na verdade existe um desequilíbrio interno nela, entre o calor Yang e o calor Yin. Então aqui ela também vai sentir calor, só que a gente fala que é um falso calor. Por que falso calor? Porque na verdade não é um calor, é que o Yin baixou, e na medida que o Yin baixou, eu sinto aqui a manifestação do Yang. Então são duas situações, mas que têm origens completamente diferentes. Um é excesso de fato de Yang e outro é deficiência. Tá? Então aqui o Yang subiu e aqui não, aqui o Yang está no nível. Quem baixou foi o Yin. Agora, o resumo da história é que eu tenho um excesso de Yang aqui e aqui eu tenho uma deficiência de Yin. Então a manifestação clínica será a mesma, ou seja, excesso de calor, a manifestação clínica, só que por origens diferentes. O mesmo se aplica desse lado, tá? Eu tenho muito Yin, aumentou de fato a quantidade de Yin aqui, e aqui eu tenho uma diferença porque o Yang baixou. O Yang aqui está ok, ó, como está o Yang, perfeito. Tá? Tá na linha de equilíbrio. Quem subiu foi Yin. Aqui não, aqui o Yin está em equilíbrio, o que desceu foi Yang. Então são duas situações diferentes, né? Então é uma síndrome de frio, tá? Vamos pensar nessa situação, ó. Vamos pensar nessa situação. A pessoa trabalha num local onde tem um ar condicionado. Então o que acontece? Ela recebe um frio externo. Então esse frio externo vai chegando até ela e ela fica com muito frio. Muito frio. E ela fica doente por causa desse ar condicionado, por causa desse frio que ela recebeu, tá? Então o que aconteceu? O sistema dela recebeu um frio e aí por conta desse frio, que é Yin, ele afetou o sistema. Então o Yin dentro dela está muito alto. Então ela tem, por exemplo, uma crise respiratória, vamos imaginar assim, tem uma crise de rinite. Por que ela tem uma rinite? Porque ela tem um excesso de Yin que veio de fora para dentro. Isso daqui é uma situação aguda. Aguda. Por quê? Porque com o passar do tempo, o que o organismo dela vai fazer? Com o passar dos dias, ele vai baixar isso daqui. Ele vai baixar o Yin. Ele vai baixar esse Yin, tá? E ele vai fazer isso, vai expulsar esse Yin com a ajuda do Yang. Ok? Então, de novo, esta é uma situação aguda. Entrou um frio perverso, assomou ao Yin dela e ela tem uma situação de muito Yin aqui, de muito frio, tá? Agora o Yang está normal. E aí isso é agudo por quê? Porque o organismo não vai ficar vivendo assim. Você não vai perpetuar essa condição de muito Yin e pouco Yin, não vai acontecer. Seu organismo vai baixar isso. E daqui a pouco, seja por um mecanismo ou por outro, seja por que você use um remédio, faça acupuntura ou não faça nada, né? O seu organismo vai se reorganizar para baixar e voltar para cá. Então nós temos aqui no centro uma situação fisiológica de saúde. E nós temos dos dois lados situações patológicas. Então em destaque aqui, nós temos uma situação patológica onde o Yang é maior que o Yin. Então eu tenho uma síndrome de calor, por exemplo, tá? Não precisa necessariamente ser calor, é algum instrumento, algum elemento do Yang, mas de qualquer forma o Yang está mais. Só que aqui nós temos duas situações distintas. Uma, de fato, o Yang está mais alto, e a outra, esse aumento proporcional do Yang é por conta da eficiência do Yin. Então aqui eu tenho, digamos assim, um calor verdadeiro e aqui um calor vazio. Aqui calor verdadeiro por quê? Porque de fato eu tenho bastante Yang e pouco Yin. E aqui um calor vazio, por quê? Eu tenho calor por falta de Yin e não por excesso de Yang. Então são duas situações.
uma diferença entre um excesso de Yin porque tem aumento de Yin, de um excesso de Yin proporcional porque tem deficiência do Yang. Tá? Então, esses quadros aqui, ó, esse excesso, digamos, verdadeiro de Yin é um quadro agudo. Esse excesso verdadeiro de Yang é um quadro agudo. Agora, o que se passa? O seu organismo não vai viver num quadro agudo. Tá? Você não consegue viver com uma dor de dente todo dia durante um mês. Você tem que resolver a situação. E o organismo vai resolver isso de alguma forma será resolvido. E quando resolve, diminui. Agora, o que se passa? Vamos supor que você trabalha no local e que tenha lá um ar-condicionado muito intenso. Então você vai receber uma carga de frio muito grande todo dia. E aí o que faz seu organismo quando você sai de lá? Ele restaura o equilíbrio, ele volta para cá. Agora, de tanto fazer isso, de tanto restabelecer o equilíbrio, o que acontece? Ele vai gastando yang, porque para ele voltar para o equilíbrio, para ele desfazer essa situação aqui que eu estou apontando e voltar para cá, ele precisa o quê? Ele precisa gastar yang. Então, de tanto fazer isso, ele acaba ficando nessa posição aqui. Então, você já passou de uma situação em que era um aumento de fato para uma situação crônica.